Vou tirar essa máscara aqui, senão vocês não vão ver a minha beleza. Irmãos, eu trabalhei por 33 anos da minha vida no mercado financeiro. E nos últimos 10 anos da minha carreira profissional, eu trabalhei na Rua Boa Vista, ali no centro de São Paulo, coração financeiro de São Paulo, onde estão as sedes dos grandes bancos, a Bolsa de Valores. E ali no centro de São Paulo é muito comum, né, devido ao fluxo de pessoas, todas as ruas ali, a maioria delas foram transformadas em calçadão. Né? E principalmente durante o horário de almoço, é muito comum ali as pessoas, artistas se apresentarem ali, né, tocarem músicas, violão, cantarem. Uns cantam bem, dá para ouvir, outros têm que passar ao largo deles. Né? Foram iludidos pela mãe, que disse, a mãe acha tudo bonito, né, deve ter falado, você canta bem, meu filho. Né? Mas algo bem comum entre todos eles é deixar um chapeuzinho ali no chão para que você possa avaliar o talento deles. Né? Agora tentem imaginar esta cena, né? Um jovem de calça jeans desbotada, com a camiseta branca, numa estação do metrô lotada, tocando um violino e também com um chapeuzinho ali no chão. Né? Essa foi uma experiência que foi feita em Washington. Numa iniciativa do jornal The Washington Post, né, o violinista Joshua Bell, com seu violino datado do ano de 1713, avaliado em nada menos do que 3,5 milhões de dólares, ou cerca de 20 milhões de reais, ele trocou por 45 minutos ali naquela estação, com o chapeuzinho dele no chão, né, no horário de pico, das 7h15 até as 8 horas da manhã. 3 dias antes ele tinha tocado no Symphony Hall, lá em Boston, né, onde o ingresso custou, em média, $500, ou cerca de 3.000 reais, lotando todo o teatro, 2.625 lugares. Né. Curiosamente, ali na estação do metrô, né, na estação Plaza do metrô em Washington, no centro, ele foi ignorado pelas milhares de pessoas que passaram ali durante aqueles 45 minutos que ele fez a apresentação. Né? Ele arrecadou míseros $32, que representam menos de 10% do ingresso, né, que foi pago no show dele. Certamente esses $32 não dava para comprar uma corda do violino dele. Né? E ele foi ignorado por aquelas pessoas, né, que não quiseram nem saber quem era aquela celebridade com aquele violino raro de 20 milhões de reais que estava tocando ali. Muitas análises, estudos e conclusões foram feitos dessa experiência. Né? E eu queria compartilhar com vocês também, né, a minha conclusão, fazer um paliativo com o tema do discurso também que me foi dado para falar essa manhã, que também a irmã já falou um pouquinho sobre ele. Né? Este é o livro de Mórmon, irmãos. Né? Esse livro já foi vendido em todo o mundo, mais de 190 milhões de exemplares. Ele tinha vendido até 2015 160 milhões de exemplares e ficou atrás apenas de alguns livros lá. O primeiro lugar era O Senhor dos Anéis, né, que vendeu 200 milhões. Eu acredito que ele deve estar hoje entre os 3 livros mais vendidos no mundo. Né. Ele figura, né, atualmente entre os livros mais vendidos e lidos no mundo. Em 2007, o presidente Hinckley disse que um exemplar desse livro havia sido, não muito raro, tinha sido vendido por $107 mil, e depois, posteriormente, uma edição mais rara dos primeiros livros foi vendido por $1 milhão desse livro. Né? Este livro ele relata a história do Salvador Jesus Cristo aqui nas Américas. A figura principal deste livro, desde o primeiro capítulo até o último capítulo dele, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Ele contém a plenitude do Evangelho eterno. Esse livro ele relata os convênios, né, que o Senhor fez com os remanescentes da casa de Israel, que somos nós. Esse livro ele contém o espírito de profecia, o espírito de revelação e o espírito de conversão das pessoas. Este livro ele pode mudar a vida de vocês, como mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos e tem mudado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Né? Eu já li e estudei esse livro por mais de 40 vezes e cada vez que eu leio, eu aprendo algo diferente sobre este livro. O profeta que o escreveu disse que ele pode te aproximar de Deus, né, do trono de Deus. Irmãos, não adianta nada, né, eu, Djalma, ficar dizendo essas coisas aqui para vocês. Né, eu me sinto, na verdade, como o violinista Joshua, lá na estação do metrô,
né? Com um bem inestimável ali, uma música, né? Uma celebridade com um bem inestimável, seu violino, né? E eu me sinto assim, né? Um bem precioso, muitas vezes, né, não reconhecido e não apreciado nem mesmo pelos membros que o conhecem. Não adianta também os profetas, né, antigos e modernos falar sobre esse livro. Se nós não nos conscientizarmos deste tesouro, dessa preciosidade que o Pai Celestial nos deu, né, nós vamos ser que nem aquelas milhares de pessoas ali na estação, passando próximo, né, a uma celebridade, a um bem precioso e raro, e sequer vamos dar atenção para isso. Existem várias histórias, né, que relatam o poder de conversão que esse livro tem. Eu gosto muito de uma que o presidente James E. Faust relatou, né, que aconteceu com a Sister Célia Cruz na missão Porto Rico. Né. Ela decidiu dar o livro de Mórmon de presente para uma amiga dela. E ela escreveu o testemunho dela, né, na contracapa do livro, né, e embrulhou num lindo papel de presente. E quando ela estava indo para dar o presente para essa amiga dela, ela foi assaltada no caminho, né? Dias depois, ela recebeu uma carta do ladrão, né? Curioso, né? Se não fosse o presidente Fausto contar isso aqui, a gente diria que é história de pescador, né? Mas ela recebeu uma carta do ladrão que dizia assim: Dona Célia, perdão, perdão, a senhora nem pode imaginar como estou arrependido por assaltar você, mas por causa disso minha vida mudou e vai continuar a mudar. Aquele livro me ajudou. O sonho daquele homem de Deus chamado Leí me abalou. Estou devolvendo seus 5 pesos, pois não posso gastá-los. Quero que saiba que parecia que havia uma luz ao seu redor quando te assaltei. Foi como se essa luz me impedisse de fazer-lhe mal, por isso eu fugi assustado. Quero que a senhora saiba que ainda voltará a me ver, mas não vai me reconhecer, porque quando isso acontecer, eu serei seu irmão. Aqui onde eu moro, vou ter que encontrar o Senhor e ir à igreja que a senhora e este livro pertencem. A mensagem que a senhora escreveu no livro para sua amiga me trouxe lágrimas aos olhos. Desde a noite de quarta-feira, eu não consigo parar de ler. Já orei e pedi a Deus que me perdoasse e também peço à senhora que me perdoe. Eu achava que em seu embrulho para presente houvesse algo precioso que eu pudesse vender. Em vez disso, encontrei algo que me fez querer mudar de vida. Perdão, perdão, eu lhe imploro. Seu amigo ladrão arrependido. Esse é o testemunho, né, de um ladrão que foi roubar a irmã Célia, né, e acabou se convertendo devido ao poder de conversão, o espírito de conversão que tem nesse livro, né. O testemunho do profeta que escreveu esse livro, né, parte dele, ele diz assim: o livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da terra e a pedra angular de nossa religião. Um homem poderá aproximar-se mais de Deus seguindo os preceitos deste livro, né, do que qualquer outro livro na terra. O presidente Benson disse o seguinte: existe um poder neste livro que começará a fluir para a sua vida no momento em que vocês iniciarem um estudo sério dele. Vocês encontrarão maior força para resistir às tentações. Vocês têm algum problema com a palavra de sabedoria, com a lei da castidade, com pornografia, né? Eis aqui o antídoto, né, segundo o presidente Benson. Um profeta moderno, o presidente Nelson, ele disse o seguinte: toda pessoa que estudar fervorosamente o livro de Mórmon pode também receber um testemunho de sua divindade. Além disso, esse livro pode ajudá-lo em seus problemas pessoais de modo muito real. Querem livrar-se de um mau hábito? Querem melhorar o relacionamento entre as pessoas de sua família? Querem aumentar a sua capacidade espiritual? Querem curar as doenças modernas, como a depressão e muitas outras? Querem um porto seguro contra o desespero? Querem receber a plenitude de paz e consolo? Leiam o livro de Mórmon. Ele os levará para mais perto do Senhor Jesus Cristo e seu amoroso poder. Aquele que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, que ajudou o cego a ver e o coxo a andar, também pode abençoá-lo. Ele prometeu que aqueles que viverem de acordo com os preceitos deste livro receberão uma coroa de vida eterna. Irmãos, você conhece alguém que tem algum desses problemas, né? Que está lutando contra o desespero, que está com problema de mau hábito, problema com relacionamentos familiares, que tem algum problema, né, de saúde das doenças modernas? Eis aqui o antídoto, né, segundo o presidente Nelson.
E uma promessa interessante, né, para aqueles que são líderes, presidentes de quóruns, da Sociedade de Socorro, os bispados, né, os líderes da estaca. Olha o que o presidente Benson disse sobre a leitura, né, das Escrituras. Ele disse assim: é frequente fazermos grandes esforços tentando aumentar os níveis de atividade na estaca. Trabalhamos diligentemente para aumentar a porcentagem de pessoas que frequentam a reunião sacramental. Labutamos para conseguir uma porcentagem maior de rapazes na missão. Lutamos para aumentar o número de pessoas que casam no templo. Todos esses esforços são louváveis e importantes para o crescimento do reino. Mas, quando os membros mergulham na leitura das Escrituras, tanto individualmente quanto em família, com regularidade e consistência, a atividade em outras áreas passa a ser um resultado natural. O testemunho cresce, o senso de compromisso é fortalecido, as famílias são fortificadas e a revelação pessoal flui. O que o presidente está querendo dizer aqui, né, é que a liderança, né, que programas de leitura de escrituras, tanto em família quanto individual, né, vão resolver muitos desses esforços que a liderança tem feito, né, em outras áreas, né, se a gente tiver um programa de leitura das escrituras. Queria encerrar, irmãos, com uma exortação e uma advertência do presidente Joseph Fielding Smith. Ele disse assim: na minha maneira de entender, nenhum membro desta igreja jamais deve sentir-se realizado enquanto não tiver lido diversas vezes este livro. Nenhum membro desta igreja que não tenha lido cuidadosa e sinceramente o livro de Mórmon poderá apresentar-se aprovado na presença de Deus. Olha que coisa forte, né, irmãos? Eu fico pensando aqui, quando eu era bispo, que eu entrevistava os irmãos, né, naqueles irmãos que eu sempre perguntava sobre a leitura do livro de Mórmon, e muitos deles diziam: bispo, eu nunca li, irmãos com anos de igreja, né? Eu só consegui chegar até alma, eu chego até alma, eu desanimo, né? Olha o que ele diz aqui: se não lermos o livro de Mórmon, membros dessa igreja, diversas vezes, não poderemos nos apresentar, né, aprovados diante de Deus. Talvez seja, né, ele esteja dizendo isso porque talvez, com certeza, quem vai estar à frente dos julgamentos nessa dispensação seja o profeta Joseph Smith, né? Quem sabe a primeira pergunta que ele vai fazer para nós seja: você leu o livro de Mórmon? Né? E quando dissermos: não li, né? Você sabia que eu dei a minha vida, que eu dei o meu sangue por esse livro? Né? Talvez sejam estas as primeiras perguntas que as pessoas que viveram nessa dispensação como membros da igreja vão ouvir no julgamento. Né? Irmãos, presto testemunho, né, sobre este livro, que ele é realmente a palavra de Deus. Ele mudou a minha vida, tem mudado a vida da minha família, dos meus filhos, do meu lar. Nós lemos as Escrituras com os nossos filhos, desde que eles são bebês, nós lemos as Escrituras com os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos. Meus filhos passaram pela adolescência sem problema nenhum, e eu sei que é por causa da leitura diária das Escrituras dentro do nosso lar. Eu amo esse evangelho, ele é tudo na minha vida. Ele é tudo que eu quero para mim, para minha esposa, para os meus filhos e também para cada um de vocês. Presto testemunho dessas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém.